E aí, gente boa? Tudo tranquilo? No vídeo anterior, eu tinha dito que ia trazer uma ferramenta para vocês poderem se autoavaliar. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos conhecer 5 passos para a autoavaliação do seu texto. Roda a vinheta! Saudações, caminhantes! Eu sou o Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. Bom, meus queridos, hoje nós vamos aprender uma ferramenta para autoavaliar. Bom, o primeiro passo que você precisa para fazer uma boa autoavaliação do seu texto, ou seja, você mesmo ver se ele está bom ou não, é ler o seu texto. Sim, parece brincadeira, né? Mas muitas pessoas não leem o que escrevem. Acabam de escrever e entregam diretamente para o professor ou para outra pessoa ler. Ou seja, e já dizem que não tem capacidade de fazer a avaliação do seu texto. A primeira coisa, meu amigo, é você se conscientizar que você é um falante da língua. Você escreve desde pequenininho, então você tem condições de fazer a leitura do seu próprio texto, sim. Então, para fazer uma boa autoavaliação, a primeira coisa é ler e, se possível, reler o seu texto, tá bom? Então, vamos para o segundo passo. Segundo passo. Bom, o nosso segundo passo é o seguinte. Verifique se a linguagem do seu texto está formal. Mas, Prosa, o que é linguagem formal? Bom, linguagem formal é aquela que é utilizada como padrão, a língua padrão de nosso país. Nós sabemos que existem muitos regionalismos. Em cada local se fala uma linguagem com um sotaque diferente. Porém, a linguagem escrita de nosso país é a língua portuguesa, que é falada em todas as regiões, ok? Então verifique se a sua linguagem está padrão. Observe os pequenos detalhes, como, por exemplo, a pontuação, se a pontuação está correta, e coisas que a gente fala no dia a dia, na linguagem cotidiana ou linguagem formal, que às vezes a gente coloca no nosso texto. Por exemplo, trabalhei muito pouco. Gente, ou é muito ou é pouco. Não tem como trabalhar muito pouco, ok? Há muito tempo. Esse há muito tempo é A com H, tá bom? Por quê? Está se referindo ao passado. E outros detalhes que você vai observando para ver se a sua linguagem está padrão. E assim você faz um texto com a competência exigida pelo Enem. Ou seja, está na norma culta da língua portuguesa. Beleza? Terceiro passo. Bom, o nosso terceiro passo é uma pergunta. Existem muitas expressões repetitivas no meu texto? Sabe texto de criança, gente? Texto de criança é assim, ó. Aí eu fui na casa do meu pai, aí eu voltei, aí eu fui de novo, aí eu não sei mais o que eu estou falando. Exatamente assim. Bom, para evitar isso, o nosso texto ao longo da nossa maturidade, que a gente vai crescendo, a gente vai modificando as palavras para que elas não fiquem tão repetitivas. E isso ocorre conosco ao longo da nossa vida, porque tem palavrinhas que a gente gosta de repetir, gente. Adora repetir, ok? Agora imagina o corretor da redação. Normalmente, os corretores de redações de vestibulares corrigem entre 300 a 500 redações por dia. Você já pensou? Ele está corrigindo 300 redações por dia. A sua é 299. E está repetindo a mesma palavra do começo até o fim. Não é chato isso? Por isso, evite as expressões. Utilize a técnica dos sinônimos. Sim, os sinônimos para poder substituir palavras que têm significado parecido, mas são escritas completamente diferentes. Beleza? Cão, cachorro, dentre outras. Por isso, evite as expressões repetitivas no seu texto. Quarto passo. Bom, no quarto passo você vai fazer uma outra pergunta. Um parágrafo tem ligação com o outro? Ou seja, existe uma sequência do meu raciocínio ao longo do meu texto? Essa pergunta ela é básica. Por quê? Nós, quando vamos construir os nossos textos, nós vamos pensando apenas nas partes e não observamos se uma parte está conversando com a outra. Observe nessa historinha fictícia. Nossa, minha mulher está com umas dores, é a primeira gravidez dela, e ela está sentindo umas dores muito fortes nesse começo de gravidez. Você viu o jogão de bola ontem do Barcelona? O Messi chutou para um lado, chutou para o outro,
e ele é muito bom, ele, cara, é bom demais. Nossa, mas de vez em quando o bebê força a coluna assim e parece que ela vai sentir uma dor. E aquele jogo foi demais. O Messi jogou para um lado, jogou para o outro e bateu logo de primeira. Gente, não tô maluco não, mas parece que eu tô doido, não é? Tô falando uma coisa e tô falando outra que não tem nada a ver, não é verdade? Bom, eu quero falar para vocês que muitas vezes fazemos isso na redação. E a gente nem percebe, porque a gente não faz aquele primeiro passo que eu coloquei para vocês. Ler e reler a nossa redação. A gente não faz isso. E como que a gente conecta as palavras? Bom, eu vou contar essa história de novo, agora conectando a ideia. A ideia da minha mulher grávida com a ideia do Messi. Beleza? Então vamos lá. Olha, minha mulher está na primeira gravidez dela e para ela está sendo muito difícil, porque ela tem umas dores muito fortes no começo dessa gravidez. Uma das coisas que deixa ela mais feliz é o Barcelona, porque ela é torcedora do Barcelona. Aliás, você viu o jogo de ontem? Foi muito bom. O Messi estava brilhante, fez excelentes jogadas. Nessa hora, minha esposa esquece um pouquinho das dores. Apesar do bebê forçar um pouco ali a coluna dela e ela sentir dores desse começo de gravidez. Porém, com um golaço que o Messi fez ontem, ela esquece até um pouquinho das dores e torce de verdade para o seu time de coração. Vocês viram o que eu fiz agora? Eu uni duas ideias completamente diferentes e eu coloquei conectivos, conexões que ofereceram coesão para o texto e coerência, porque agora o texto tem sentido. É isso que nós devemos fazer com os parágrafos, conectar um ao outro. E esse é o nosso quarto passo. Quinto passo. Bom, o nosso quinto passo é uma pergunta também. A minha mensagem está clara? Ou seja, será que eu estou transmitindo, eu escrevi aquilo que realmente eu queria dizer? Olha, tem situações que são complicadas. A gente pensa que a pessoa que está do outro lado está dentro da nossa cabeça e vai entender tudo que a gente escreve ou fala. E não é bem assim. Então a gente escreve e fala, ela vai entender. Só que as pessoas não estão dentro da nossa mente. Nós temos que pensar na escrita como sendo uma pessoa estranha, que não nos conhece, que nunca nos viu, que não está acostumada com o nosso jeito de falar, com o nosso contexto familiar, regional, cultural e assim sucessivamente. Então, quando você usar alguns termos, observe se esses termos não são específicos da sua comunidade ou da sua família, ou algo que seja muito familiar e íntimo para você. Porque se forem termos assim, você vai dificultar o corretor entender exatamente qual a mensagem que você queria transmitir. Então, verifique se a sua mensagem está uma mensagem de jornal, sabe? Aquela mensagem que a gente assiste no telejornal, em que todo mundo entende. Então, é essa maneira que sua redação tem que estar. Uma linguagem objetiva e formal e clara. Uma linguagem bem clara. Faça períodos simples, não faça períodos muito compostos para não dificultar o entendimento. Composto com 3 frases, normalmente 3 orações, e os seus parágrafos vão ficar bem claros para as pessoas que vão ler. Beleza? Então, meus queridos, esses são os 5 passos da sua autoavaliação. Você deve treinar, pegar os temas, fazer um texto, por exemplo, depois aplicar os 5 passos da autoavaliação. Com isso, você vai conhecer onde você está mais forte e onde você está mais fraco. E vai poder intensificar os estudos em uma determinada área. Por exemplo, você fez os 5 passos da autoavaliação e verificou que a linguagem padrão você está falhando. Bom, você sabe exatamente o que estudar. Mais do que isso, você vai diagnosticar onde você precisa estudar. Se é pontuação, se é ortografia, se é coesão e coerência. E aí você vai aprendendo quais são os pontos que você precisa melhorar. Beleza? É importante que vocês saibam que esses 5 passos de autoavaliação não anulam o magnífico trabalho de nossos professores. Após executar os 5 passos da autoavaliação, entregue a sua redação para o seu professor, para que ele veja o seu crescimento e veja a sua evolução textual. Uma coisa eu digo para vocês, nós sempre estamos evoluindo o nosso texto. Seja quando passamos do 9º ano para o 2º grau, ou do 2º grau para a faculdade, ou como no meu caso, passou da faculdade para o mestrado, e assim para o doutorado, e vamos melhorando. Ainda não cheguei no doutorado, mas vamos melhorando o nosso texto cada vez que temos exigências diferentes. Beleza? Esse é o nosso vídeo sobre técnicas de autoavaliação textual.
Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!